orarmos assim uns pelos outros. Eu estou com uma Bíblia, eu disse hoje pela manhã, os embaixadores participaram do acampamento deles, como nós tivemos também o acampamento das nossas mensageiras nesse final de semana, e eles me deram uma Bíblia aqui de lembrança do acampamento e do aniversário aqui da nossa embaixada. Eu disse a eles que eu usaria hoje para falar sobre um texto da Palavra de Deus com essa Bíblia que eu ganhei aqui. Então, eu vou ler Tiago, capítulo 1, versos 22 a 27, carta de Tiago, capítulo 1, versos 22 a 27. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira, logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o trecho da carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 22. Nós estamos esse ano, um tema da nossa igreja que focaliza justamente isso, a questão da comunhão. Nós não cremos sozinhos, nós cremos juntos, somos uma comunidade, somos uma igreja. A comunhão da fé em ação, por isso o convite, venha junto, participe junto, em comunhão, em comunidade, comunitariamente, comungalmente, venha e comungue, venha e se envolva, venha e faça parte. E a outra ênfase é a ênfase da ação, da fé se transformando numa ação concreta, visível, testemunhal, objetiva. Eu já tenho feito aqui nas mensagens, vocês, os mais atentos aí, estão percebendo desde o início do ano que eu e pastor André estamos caminhando com 2 séries de mensagens, focalizando justamente esse tema como um todo. Pastor André, nas mensagens dele, está focalizando mais a questão do serviço, na ideia da comunhão da fé, que age da comunhão da fé em ação, essa ação se transfigurando numa atitude, numa ação de serviço a Deus. E eu, na minha série, estou tentando focalizar cada um desses termos, cada uma dessas palavras do nosso tema anual, e tentando destacar o que de forma mais essencial a gente pode aprender com eles. Hoje, muito especialmente, eu quero falar sobre o verdadeiro sentido da palavra fé. E é nesses termos mesmo. O verdadeiro sentido da palavra fé.
E quando eu estou dizendo aqui o verdadeiro sentido da palavra fé, o que eu estou dizendo de outra maneira é que há um sentido de fé que é falso, que é balela, que é brincadeira, que é enganação, que é aparência, que é vitrine, e que não é o sentido da fé na sua essência mais autêntico, mais legítimo. Só existe um tipo de fé, que é a fé que age. Fé que se transforma em ato. Fé que se transforma em ação. Fé que se transforma em vida. Só tem esse tipo. Não há mais nenhum outro tipo. A gente lida hoje com um problema de compreensão sobre isso, mas lá na igreja primitiva também eles lidavam, e a gente pode ver isso claramente nessa epístola de Tiago. Tiago foi uma das primeiras epístolas a serem escritas. As 3 epístolas, as 3 cartas mais antigas que nós temos no Novo Testamento, com certeza são 1 Tessalonicenses e Gálatas, da autoria de Paulo, e Tiago. Estão todas ali, mais ou menos da mesma época. Ali, quando a gente fala cedo, as mais antigas, a gente está pensando em algo perto do final da década de 40, do primeiro século, na virada para a década de 50. Então a gente está falando de alguma coisa aí entre o ano 48 e o ano 55. Quer dizer, muito próximo ali do ministério de Jesus. Se a gente considera que o ministério de Jesus foi ali aproximadamente por 33 depois de Cristo na nossa era. Então essas são as primeiras epístolas. Os evangelhos vão surgir depois. Os evangelhos surgem depois do ano 65. Há mais tardios, como o evangelho de João, que só vai aparecer depois do ano 70. Mas as epístolas, elas são muito, muito antigas. São a primeira literatura que nós temos produzida por cristãos, ainda nesse flagror mais flagrante da fé cristã dos primeiros tempos. Então, para a gente ter uma ideia, o que eles pensavam, com o que eles lidavam, essas epístolas mais antigas são importantíssimas. Porque a gente tem ali o que tem de mais perto dos primeiros momentos, do primeiro fôlego, dos primeiros movimentos da igreja cristã. E quando a gente então lê Tiago, uma coisa que a gente percebe claramente é que um dos problemas com os quais eles já lidavam lá, na virada da década de 40 para a década de 50, ali muito próximo do evento da paixão e da ressurreição de Cristo, coisa de 20 anos depois aproximadamente, um dos problemas com os quais eles lidavam era essa discrepância, era essa dissintonia, era essa desafinação, era essa desalinhação da ideia de fé como algo teórico e da fé como algo prático. Havia aqueles que viam a fé como uma confissão teórica. Então diziam, sou uma pessoa de fé por quê? Sou uma pessoa de fé porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, então eu confesso Jesus como Filho de Deus. Eu sou uma pessoa de fé porque eu confesso que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sou uma pessoa de fé porque eu creio que devo amar o outro como a mim mesmo. Eu sou uma pessoa de fé porque na minha confissão religiosa está lá ensinado que o reino de Deus se estabelece dentro de nós. Então, eu traduzo como uma pessoa de fé aquela que tem um conjunto de ensinamentos, um conjunto de pensamentos a respeito de Deus.
a respeito de Cristo. Então a fé está mais ligada a uma confissão doutrinária, a confissão de um credo, a um discurso. Ou então, a fé está mais ligada a sentimentos. Eu sou uma pessoa de fé porque eu me emociono quando estou cultuando a Deus. Tem alguns cânticos que quando eu canto, eu sinto um arrepio aqui e fico emocionado e choro. Então eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa de fé porque eu sinto uma chama dentro de mim, me mexendo por dentro. Eu sou uma pessoa de fé porque eu louvo com fervor. Tem uma chama de ânimo dentro de mim. E aí eu começo a ligar a fé a uma questão de sentimento. É o que eu sinto que mostra que eu sou uma pessoa de fé. E aí você tinha uma parte de cristãos que pensava assim: basta confessar uma doutrina, ou basta sentir. E você tinha uma outra parte de cristãos que dizia o seguinte: não é nem o saber, não é nem o sentir. Fé é o fazer. Fé é aquilo que se traduz num ato, numa produção, num resultado, numa consequência, numa mudança, numa transformação visível, concreta, num caminhar definido, numa maneira de ser definida, concreta, objetiva. Isso é fé. E quando então a gente lê um texto como esse de Tiago, a gente percebe claramente que Tiago está sendo categórico, e ele é categórico, em afirmar isso. Aqui e em alguns textos mais adiante. Quando ele diz, por exemplo, um pouco mais adiante desse texto, quando ele diz assim: você crê que Deus é um só? O diabo também. Você sabe que Deus existe? O diabo também sabe. Você teme a Deus? O diabo também teme. Estremece. Até aí, morreu Neves. Ou então, quando ele afirma de maneira também categórica: fé sem obras não vale nada. Não existe fé sem obras. Não existe fé sem vida. Então, quando a gente pega o tema como esse, a comunhão da fé em ação, a gente está querendo enfatizar justamente isso. Ou a gente tem uma fé que leva à ação, ou não é fé nenhuma. Ou a gente tem uma fé que leva a coisas concretas, ou não é fé nenhuma. E isso por coisas muito óbvias, muito óbvias. Quando Tiago diz, por exemplo: você crê que Deus é um só, o diabo também? Eu tenho que tomar cuidado para não confundir, porque Tiago e diabo são muito parecidos, então, né? Eu tinha um professor no seminário. Tiago tem um texto que diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus. E a gente tinha uma aula no seminário que esse professor, quando um aluno perguntava uma besteira, sabe aquelas perguntas que não tem nada a ver, que aluno vive fazendo, não é? Perguntava uma besteira, esse nosso professor dizia: vá a Tiago. Está escrito lá: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Vá a Tiago. E um dia esse aluno chegou para ele no final da aula e disse: eu estou profundamente ofendido com o senhor. Ele falou: por quê? Porque o senhor me mandou ao diabo. Ele falou: não, eu não mandei você ao diabo. Eu falei: mandou sim. Ele falou: não, eu não disse isso. Eu disse: vá a Tiago. Ele: não, o senhor mandou ao diabo. Eu ouvi muito bem.
o senhor mandou ao diabo. Não mandei, mandou, não mandei, mandou. Aí ele ficou nervoso, falou, quer saber? Vá ao diabo mesmo, e terminou a conversa. Bom, então muito cuidado. Em Tiago está dizendo que até o diabo sabe que Deus é um só e estremece. Então quando eu digo aqui que a gente se emociona, gente, tem gente que se emociona com tudo. Tem gente que vê uma peça de teatro, de repente tem uma cena, que ele fica tremendamente emocionado, aquilo toca nele, sabe? Ele ouve um poema, a Fernanda Montenegro, falando um poema, não tem como a gente ouvir a Fernanda Montenegro, sem a gente se emocionar, já começa com o tom de voz dela, que é uma coisa diferente. A gente se emociona, você está vendo um show da sua banda de rock preferida, começa a chorar quando vê os caras lá cantando, fica. Tem gente que se joga no chão, baba, aquela coisa toda. Entra em transe. Não é só com igreja que a gente se emociona. As emoções são questões humanas, então emocionar-se não é prova de nada. Sentir emoção não é prova de nada. Então, nesse sentido, quando o Tiago diz assim, olha, fé mesmo não é nem o que você sabe, saber não é, e nem o que você sente, sentir também não. Fé é o que você faz. Fé é como você age. Isso por questões óbvias, como eu dizia, por questões óbvias. Você quer ver uma coisa? Você senta num restaurante para comer e só come, porque acredita que aquele cozinheiro e aquele restaurante são higiênicos. Porque se você não acreditar que são higiênicos, você não come, você não senta, você não entra. Você só entra no elevador porque você acredita que aquele elevador está tendo manutenção, senão você não entra. Né? Se você estiver abrindo a porta do elevador e ouvir alguém dizer atrás, isso aí dá um problema doido, você sobe 15 andares de escada, você não tem nem dúvida. Você não entra. O que a gente crê, leva a gente a agir. O que a gente acredita, leva a gente a agir. Você não faz, eu acredito que o elevador está funcionando e sobe a escada a pé. Não existe isso. Você acredita que o elevador está funcionando, você entra no elevador. Leva você à ação. Então você está num quarto pegando fogo. Vamos imaginar, você está num quarto pegando fogo e tem uma porta. O quarto tem uma porta. E você está no quarto e começou a pegar fogo. Você olha, você intelectualmente, mentalmente, você analisa a situação e você diz assim, isso aqui está pegando fogo. E se eu ficar aqui, eu vou morrer. Mas está só aqui. Você sabe disso, mas isso não resolveu o problema. Você saber que o quarto está pegando fogo e que você tem que sair de lá, saber disso não resolve o problema. Aí a adrenalina começa a correr seu corpo, e aí você começa a sentir medo. Você está incomodado. Então não só você sabe que está num perigo, como você sente medo do perigo. Você sente medo de ficar ali. Mas isso também não resolveu. Nem o que você sabe, nem o que você sente, resolveu o problema. Você continua no quarto, o quarto continua pegando fogo, e você continua com a sua vida em risco. O que resolve, a única coisa que resolve, é você levantar, caminhar para a porta, sair do quarto. Ou então, levantar, pegar um extintor e apagar o incêndio. É a ação. É o fazer. O que mostrou que você realmente entendeu o que estava acontecendo, foi a sua ação. Não foi o que você sabia e nem o que você sentia. É disso aí que Tiago está falando.
É disso aí que Tiago está falando. Ele está dizendo, olha, a fé não é algo teórico, a fé não pode agir só num campo teórico. Eu não posso dizer eu tenho fé no sentido de que eu creio num conjunto de coisas. Eu sei de um conjunto de coisas. Eu aprendi um conjunto de coisas. Não. Só o saber isso não quer dizer que seja fé. E também você não pode dizer eu creio porque eu sinto uma série de coisas. Não. Só sentir também não é. Aí Tiago vem, a única hora em que a gente pode dizer eu creio é quando aquilo me levou a uma ação, a um gesto, a produzir algo, a fazer algo. Aquilo é algo que eu creio tanto. Eu falei aqui domingo passado, naquele texto de Gênesis de Abraão, quando o texto diz que Abraão creu e foi justificado porque creu. A palavra em hebraico ali usada para crer, que é a palavra amane, ela significa literalmente aderir. Aderir. Você adere a alguma coisa. Então, Abrão aderiu a Deus. E por isso ele foi justificado pela fé. Então a ideia ali, e daí porque até a palavra amã, no hebraico, é a origem da palavra amém, no hebraico, que você conhece tão bem. A gente vive dizendo amém no final das nossas orações. Amém, no hebraico, significa é isso, eu concordo, eu apoio, eu dou força para isso. Eu também considero assim, que assim seja, que assim aconteça. Eu adiro a ideia. Eu adiro a oração. É aderir. Aquilo me representa. Eu concordo com aquilo. E essa expressão foi traduzida em Gênesis por creu Abraão em Deus. E foi justificado. E Abraão então saiu e fez o que Deus mandou. Essa adesão leva a uma ação. Essa adesão leva a um ato. Essa adesão leva a um movimento. Não é uma adesão teórica. Não é uma adesão mental. Não é uma adesão sentimental. É uma adesão gestual. É uma adesão de ação. É uma adesão de movimento. É disso que Tiago está dizendo. É disso que Tiago está falando. E aí ele vai dizer 3 coisas aqui. Que quando a gente pensa na fé como fé teórica só, a fé como a confissão de uma ideia, ou a fé como a expressão de um sentimento. Quando a gente vê fé só assim, no campo da teoria, no campo do discurso, no campo da emoção e no campo do sentimento, quando fé é só isso, é uma fé falsa. Não se pode chamar isso de fé. Porque isso faz 3 coisas. Uma pessoa que vê fé desse jeito, está acontecendo 3 coisas com ela. Primeira coisa que ele diz, engana-se a si mesmo. Ele diz, não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Isso lembra muito como Jesus terminou o Sermão do Monte. Como foi que Jesus terminou o Sermão do Monte? Dizendo, o homem que ouve as minhas palavras e as cumpre, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha, bate o vento, bate a chuva, bate a tempestade, a rocha fica e a casa fica. Mas a pessoa que ouve as minhas palavras e não cumpre, é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Bate um vento, bate uma tempestade, ela cai. A comparação que Jesus está fazendo é com ação, não é com sentimento. Jesus não está dizendo aquele que sente uma coisa boa, não. Jesus não está dizendo aquele que pensa, que sabe, não. Jesus está dizendo aquele que faz. Aquele que crê e faz, está construindo uma casa sobre a rocha, não vai tombar. Agora, aquele que crê e não faz, está construindo uma casa sobre a areia, vai tombar.
Então a primeira coisa que Tiago diz é: você está se enganando. Aqueles que ouvem e não cumprem, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque senão, vocês estão enganando a vocês mesmos. É a primeira coisa que acontece. Assim como a pessoa acha que está construindo no lugar certo e vai cair. Está enganado. Ele está achando que ele está construindo no lugar certo, está enganado. Nossa, como a gente se engana facilmente, não é? E às vezes a gente... Porque se a gente soubesse que estava enganado, não se enganaria nunca. O problema é que a gente não sabe que está enganado. A gente acredita que está certo. Vocês querem ver? Durante muito tempo, isso ainda antes da pandemia, durante muito tempo, eu tinha um combinado aqui com a Jussara, quando tinha alguma atividade aqui na igreja à noite, ela tinha ensaio, aí se ela terminava primeiro, ela me esperava, se eu terminava primeiro, eu esperava por ela, mas a gente ia junto de carro para casa. Aconteceu aqui um dia que foi o seguinte: eu tinha dormido muito mal, eu nem tinha dormido na noite anterior, e aí então eu falei assim: olha, eu vou embora antes, vou mais cedo, porque eu estou morrendo de sono. E fui embora, sem esperar por ela. Ela foi, saiu no horário dela e foi para casa. Mas ela não sabia que eu já tinha ido. E estava lá em casa. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi dizer para as meninas: ninguém me chame, eu vou deitar e me deixem dormir. E fui para o quarto, me enfiei na cama e apaguei. Ela saiu daqui, foi embora, chegou em casa, fez lá o pratinho dela para ela jantar, ligou a televisão, sentou no sofá e falou: vou esperar ele chegar. E ficou esperando. Aí deu 11 horas, deu 11h30, a criatura estava na sala, não foi nem no quarto, nada, ela estava na sala, comendo, vendo televisão e esperando eu chegar. 11h30, quando deu meia-noite e eu não tinha chegado, ela ligou para 190. Ela ligou para 190 e disse: olha, eu estou preocupada porque meu marido não chegou em casa ainda. Aí a dona do outro lado do 190 perguntou: ele vem de onde? Ela disse: ele vem da Praça Seca. A mulher falou: é um lugar perigoso mesmo. Aí, qual é a placa do carro? Deixa eu ver qual é a placa do carro, ela não lembrava. Ela foi, perguntou para a Luísa: Luísa, qual é a placa do carro do seu pai? A Luísa, sem saber o que ela estava querendo, a placa, não sei. Aí ela foi lá para dentro do quarto, para ver se achava alguma coisa onde tivesse a placa do carro. Quando ela entrou no quarto e acendeu a luz, ela me viu ali na cama dormindo. Aí ela desligou o telefone na cara da dona e veio para cima de mim e começou a me chacoalhar dizendo: você está aqui, comemorando. Eu acordei no meio daquela celebração de esposa aliviada, sem entender nada, só vendo aquele negócio: você está aqui? Eu falei: eu estou, e por favor me deixe dormir, esqueça de mim, eu quero dormir. Como a gente se engana, e a gente achando que está tudo certinho, que está acontecendo aquilo que está na nossa cabeça. E é isso que Tiago está dizendo: você só pensa que você é uma pessoa de fé. Você pensa que você é uma pessoa de fé, você pensa que você está construindo sobre a rocha, você pensa que não vai desabar, você pensa que isso é fé de verdade, mas você só pensa. O fato de você pensar assim
não significa que seja. Porque fé não é isso. Então engana a si mesmo. A primeira coisa que acontece, quem acha que a fé se limita a saber e sentir, a uma experiência teórica, a uma experiência de fidelidade doutrinária, eu guardo as minhas doutrinas, a uma experiência emocional de choro e fervor, quem acha que isso aí é a fé, está enganando a si mesmo, diz Tiago, está enganando a si mesmo. Aquele que não pratica a sua fé, aquele que não vive a sua fé, aquele que não age de acordo com a sua fé, está enganando a si mesmo. Essa é a primeira coisa que acontece com alguém que acha que tem fé e não é fé, ele engana a si mesmo. A segunda coisa que é importantíssima, que Tiago diz aqui, é aquele que tem fé está perdendo a oportunidade de, em vivendo a fé, cristalizar, reafirmar e confirmar cada vez mais aquilo no seu coração e na sua mente. Então ele diz, olha, é como a pessoa que vai no espelho, se olha, depois vai, passa um tempo, esqueceu como é que estava, volta para olhar de novo. Vocês sabem que eu lia isso aqui, né, dizer, mas volta, olha de novo, esquece, vai lá, olha de novo, esquece. Eu não entendi isso aqui direito, até que eu casei e tive 2 filhas. E aí, observando ali, porque a minha vida toda, o que eu aprendi sobre mulheres e como elas são, pensam e agem, eu aprendi por causa de ser casado e de ter filhas. Observava aquilo com muita reverência, com muita atenção, ficava olhando como é que age, como é que reage, como é que faz. Aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi foi isso. Não basta olhar uma vez no espelho, olha várias. E eu perguntava, mas você não acabou de se olhar no espelho? Aí voltava para se olhar, para conferir. Sabe, depois de tudo isso, ainda tinha o espelhinho naquele negócio do carro. Você vira, tem um espelhinho ali, ainda vinha se olhando durante a viagem. Aí eu comecei a entender, é isso. Olha, mas quer conferir mais alguma coisa ainda. Olha, mas quer conferir um penteado. Olha, mas quer conferir um detalhe da roupa. Olha, mas quer conferir um detalhe da maquiagem e por aí vai. Quer conferir detalhes. Então o Tiago está dizendo o seguinte, olha, assim como essa pessoa que esquece e volta para conferir, esquece e volta para conferir, aí ele diz mais adiante, diz assim, esse não realiza, ele não é o bem-aventurado no que realiza. A coisa não se confirma na sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoas que têm dúvidas sobre se creem ou não, são justamente as pessoas que não praticam a fé. Porque o que o Tiago está dizendo é o seguinte, quando a gente se enfraquece na fé muito rápido, quando a gente se desestimula na fé muito rápido, quando a gente se desanima na fé muito rápido, é como esse homem que olha o espelho e se esquece, porque ele não é o bem-aventurado que está realizando. O que aumenta a nossa fé não é emocionar-se, nem é decorar um monte de coisas. O que aumenta a nossa fé é fazer. É quando a gente faz, quando a gente age, que a nossa fé se confirma. E a gente começa a ver, realmente é desse jeito, passando por experiências de vida, por experiências de ação, por experiências que vão se acumulando, nos amadurecendo, nos fazendo crescer e confirmando as coisas que cremos. Confirmando a nossa fé, amadurecendo e fazendo crescer a nossa fé. Nenhuma fé cresce sem ação, sem vida, sem que aquilo se transforme em algo concreto.
A fé que é só o discurso, é só o saber, é só o emocionar-se, é só o confessar uma doutrina, essa fé vai ser aquilo mesmo, sempre. Sempre. Porque a única fé que amadurece a fé é a fé que age. A única fé que faz a fé crescer é a fé que age, que se torna ação, que se torna um movimento, que se torna gesto, que se torna vida. Então, uma pessoa que tem só a fé teórica, a primeira coisa que acontece é que ela está enganando a si mesma. A segunda coisa que acontece é que ela não cresce. A fé, além de ter uma fé que não é fé, fica só naquilo. Não aprende a crescer na fé. Não tem as experiências de vida, de ação, de lidar com a realidade que fazem com que a fé cresça. Quando a gente lê esses personagens bíblicos todos eles, a fé deles só cresceu nas experiências que eles tiveram na vida. Só cresceu na ação. Só cresceu no gesto. Nunca foi por causa da teoria. Nunca foi por causa do sentimento. Todos eles foram lançados para a vida. Todos eles foram lançados para o meio das aflições. Todos eles foram lançados para o meio das lutas. Todos eles foram lançados para o meio das experiências de vida. E aí a fé deles cresceu. No meio das lutas, das experiências, na experiência concreta de fazer, de agir. E não porque ficaram lá pensando, refletindo, e nem porque ficaram sentindo, mas porque viveram. E a terceira e última coisa, que quem tem essa fé que não é fé, acontece e faz com que a pessoa esvazie o conceito de fé, é que ela esvazia o conceito do que é religião. E aí ele diz, olha, essa religião é vã. Uma coisa vã é uma coisa que não leva a nada. É inócua, não dá resultado. Uma coisa vã é algo que não produz nada, é vazio. Quando a gente tem esse tipo de fé teórica só, quando a gente tem esse tipo de fé só do sentimento, ou só de saber coisas, mas não tem a fé que age, a fé na vida, a fé na caminhada, a fé na ação, a gente esvazia o conceito de religião. Religião passa a ser só uma coisa vã. Porque aí Tiago vem e de novo, de maneira categórica, ele diz, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, que significa socorrer, ajudar, demonstrar amor, demonstrar misericórdia. Vejam o exemplo que Tiago está dando de fé e de religião. Olha o exemplo que Tiago está dando de religião. Tiago não está dizendo que religião é um templo. Nem está dizendo que religião é culto. O que ele está dizendo que religião é o fazer. É o fazer para o outro. É o fazer para o bem do outro. Isso é a fé de verdade. E quando a gente tem uma ideia de fé só vinculada a uma teoria, a um sentimento, a gente está esvaziando o conceito de religião. Por isso que o número de pessoas arreligiosas está crescendo, vai crescer mais, e eu pessoalmente acho que é melhor que cresça. Porque é melhor que a pessoa não se envolva com religião nenhuma, do que se envolver com uma religião que é uma enganação. Que é essa religião vazia de ação, de vida, de fazer. É melhor continuar ateu, dá no mesmo. É melhor continuar ateu do que se vincular a uma religião que é só teoria.
que é só uma ideia, que é só uma emoção, e não passa disso. Já que é para ter uma experiência de fé, que tenha uma experiência de fé autêntica, verdadeira, com a fé que leva a agir, a ser, a viver. É isso que Tiago está dizendo. A gente esvaziou o conceito de religião. E porque a gente esvaziou o conceito de religião, o número de pessoas que dizem não preciso de religião está crescendo. Não precisa mesmo. Se a religião é só isso aí, não precisa mesmo. Se a religião é só o saber e o sentir, não precisa. Porque a verdadeira religião é aquela que vem da fé, que leva a agir. Essa é a experiência religiosa que vale a pena. A que leva a gente a caminhar na direção do outro. A ser o incontaminado pelo mundo. O mundo aqui, a palavra significa um sistema de valores que vai contra esse princípio do amar, do ter misericórdia, do visitar o órfão e a viúva. Esse princípio do amor e da misericórdia, qualquer coisa que negue isso, é uma contaminação do mundo. A verdadeira religião é aquela que, em vez de ir para esse caminho da contaminação, da falta do amor, da misericórdia, é aquele que vai ao encontro do amor e da misericórdia. É aquele que age em favor do outro. Foi essa religião, Jesus não veio trazer religião institucional nenhuma. Ele não fundou religião nenhuma. Cristianismo quem fundou foram os cristãos. Religião cristã quem fundou foram os cristãos. E a religião cristã, como a gente conheceu durante muito tempo, quem fundou foi o imperador Constantino em 303, quando oficializou o cristianismo. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus veio trazer uma proposta diferente de religião, que é vida, que é ação, que é compromisso com os princípios de amor e de misericórdia. Essa é a religião que ele veio ensinar. Quando a gente fala em comunhão da fé em ação, é isso. Nós estamos falando dessa fé que leva à ação, e foi essa fé que justificou Abraão. Foi essa fé que fez com que aqueles personagens bíblicos todos entrassem lá naquela galeria de Hebreus 11. E é essa fé que faz com que nós sejamos verdadeiras pessoas de fé. É a fé que age. Se você só sabe das coisas, ou se você só sente as coisas, não adianta nada. Se a sua vida não está sendo uma vida em fé, de ação, de compromisso, de gesto, não tem fé nenhuma. Você está tão enganado quanto aquele que construiu a casa na areia. Vai desabar. A fé que faz a vida ser sólida, construída sobre a rocha, não é a fé que discursa, é a fé que vive. Não é a fé que recita um salmo, é a fé que vive o salmo. Não é a fé que conhece a palavra de Deus, é a fé que vive a palavra de Deus. Essa é a fé. A fé verdadeira e a fé autêntica. Nessa noite o que eu quero pedir a você é isso: considere que tipo de fé você está tendo. Que tipo de fé você tem vivido? É só essa fé que sabe das coisas? A fé que aprendeu uma série de doutrinas, uma série de afirmações doutrinárias, e você acha que isso é fé? Ou é a fé que se emociona, que sente, fervorosa, mas que aquilo tudo esvazia? Acabou o ambiente que provoca aquela emoção? Acabou o ambiente que provoca a emoção, acabou a emoção. Volta tudo a mesma coisa? Ou a sua fé é a fé que vive, que age, que você é instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas, que você é instrumento de amor, de graça, de misericórdia? Essa é a comunhão
da fé que age. Vamos curvar as nossas cabeças. Então reflita sobre isso. Qual é o tipo de fé que você tem? A fé que Jesus veio anunciar, a fé que Jesus veio proclamar, não é a fé que só entra no templo, a fé que discursa, ou a fé que se emociona, a fé que cumpre um rito. A fé que Jesus veio anunciar é a fé que age, a fé que leva a grandes mudanças, a grandes transformações, nossas e daqueles que estão perto de nós. Eu queria orar por você essa noite. Se nessa noite você está dizendo, olha, eu quero crer assim, eu quero essa fé assim, eu quero que a minha vida seja uma vida de fé, mas dessa fé que age, dessa fé que tem gestos, dessa fé que tem vida, dessa fé que pulsa em ações, que pulsa em transformações, que pulsa em vida. É essa fé que eu quero. Então aproveite esse momento para fazer isso diante de Deus. Eu quero orar por você. Se nessa noite você está dizendo, é essa fé que eu quero, fique em pé aí no lugar onde você está. Levante-se e fique em pé no lugar em que você está. Se nessa noite você está dizendo, eu quero crer assim. Eu quero essa fé que me leve a viver o Evangelho, viver o propósito de Deus, viver para abençoar o outro. Se nessa noite você quer isso, fique em pé. Eu quero orar por você agora. É só você se levantar no lugar em que você está. Eu quero orar por sua vida. Você está acompanhando aí na sua casa também, faça isso. Ore agora, coloque seu coração diante do Senhor e diga assim, é essa fé que eu quero. É essa fé que eu quero viver. Se alguém quiser fazer isso, faça agora. Eu quero orar por você. Orar por essa decisão tão importante diante de Deus, de dizer, eu quero crer de maneira que a minha vida seja transformada e seja usada para abençoar outras pessoas. Se você quer isso, fique em pé e eu quero orar por você e orar por sua vida. Isso. Mais alguém? É só ir levantando isso. Isso. Que bom. Que bom. Graças a Deus por vocês. Que bom. Mais alguém? Pode ficar em pé como essas pessoas já estão ficando. Se você essa noite está dizendo, eu quero viver essa fé de verdade. Eu quero ter essa fé que leva a agir e a ser instrumento na mão de Deus, com Jesus transformando minha vida. Se é isso que você quer, fique em pé e eu quero orar por você agora. Vamos orar. Senhor querido, aqui estão essas pessoas que diante de Ti estão desejosas de crerem dessa maneira. E assim como os discípulos pediram, ensina-nos a crer, aumenta a nossa fé, que Tu mesmo, Senhor, com a Tua graça e o Teu amor, possa dar essa fé a cada um aqui. Que de fato Jesus seja Redentor e Senhor dessas pessoas, e que possam viver de maneira integral e íntegra a fé que Jesus lhes dá. É o que nós pedimos, em nome dEle. Amém.